Boa tarde, galerinha. Aqui quem fala com vocês é o professor Fábio Giacomini. E hoje, de forma resumida, trouxe uma breve discussão a respeito da série de reação de Bohr. Primeiramente, nós devemos entender que Norman Bohr foi um petrólogo canadense que realizou diversos estudos sobre as rochas e seus respectivos pontos de fusão. E a partir desses estudos, o Bohr notou que os minerais no magma em arrefecimento não se formam todos ao mesmo tempo. Ou seja, então cada mineral se forma em conformidade com a profundidade, temperatura e pressão, ou seja, então ocorre uma cristalização fracionada dos minerais. E essa imagem que eu trouxe aqui para vocês retrata exatamente isso, é uma esquematização da série de reação de Norman Bohr, a qual se subdivide em três principais partes. Ao lado esquerdo tem-se a série de reação descontínua, ao lado direito a série de reação contínua e na parte inferior temos os minerais do grupo dos silicatos. Como que funciona essa série de reação ou essa imagem? Nas partes superiores da imagem, onde estou passando o cursor, pessoal, são áreas que representam maior profundidade da crosta terrestre, maior temperatura e maior pressão. E nas partes mais inferiores são as áreas mais próximas à superfície litosférica, menor profundidade, menor temperatura e menor pressão. Então agora vamos compreender a série de Bohr a partir, de cada uma de suas partes constituintes, começando então pela série de reação descontínua ao lado esquerdo, onde estou passando o cursor. Em maior profundidade, temperatura e pressão, o magma é riquíssimo em ferro e magnésio. Esse magma, ao entrar num lento processo de arrefecimento na câmara magmática, acaba formando os primeiros grupos de minerais, as olivinas. A partir da ocorrência desse processo, o magma passa a ser designado como magma residual, porque é a sobra, é um magma que vai sofrendo um processo de empobrecimento, ele vai perdendo ferro e magnésio em sua composição mineralógica e vai sofrendo um enriquecimento em sílica. Esse magma residual, após a ocorrência da cristalização das olivinas, entra em reação com as olivinas cristalizadas para cristalizar os piroxênios, e esse processo vai ocorrendo gradativamente. Então, o magma residual entra em reação com o mineral cristalizado anteriormente para cristalizar os anfibólios, e o magma residual entra em reação com os anfibólios para cristalizar as biotitas. Gradativamente, esse magma residual vai se tornando cada vez mais pobre em ferro e magnésio e mais rico em sílica. Os últimos minerais da série descontínua a se cristalizarem são as biotitas, que também são os últimos minerais a terem o ferro e magnésio em sua composição mineralógica. É importante externalizar que a série de reação descontínua foi assim designada devido às alterações nas estruturas internas dos minerais. Enquanto que ao lado direito, de forma simultânea, tem-se a série de reação contínua, que se referem aos minerais do grupo dos plagioclásios. Esses minerais são isomorfos, ou seja, independente da profundidade, temperatura e pressão, esses minerais, ao se cristalizarem, não sofrem alterações em suas estruturas internas. Por isso que essa série foi designada como contínua. As únicas alterações que nela ocorrem são trocas iônicas de cálcio para sódio. Então, os plagioclásios que se formam em maior profundidade, temperatura e pressão são os plagioclásios cálcicos, também chamados de arnotites. E os plagioclásios que se formam mais próximos à superfície litosférica são chamados de plagioclásios sódicos ou albites. É claro que existem diferentes porcentagens de plagioclásios que possuem diferentes porcentagens entre cálcio e sódio.
E dependendo dessas porcentagens, esses plagioclásios podem receber diferentes designações, ou seja, diferentes nomes. Mas assim, as únicas alterações basicamente são essas trocas iônicas de cálcio para sódio. E chegando mais próximo da superfície litosférica, em menor profundidade, temperatura e pressão, o magma residual cristaliza a priori o feldspato potássico, a posteriori a muscovita e, por último, o quartzo. São todos minerais ricos em sílica e esses minerais não possuem ferro e magnésio. São os minerais félsicos de coloração mais clara e minerais mais ácidos, tá? O feldspato potássico é o mineral mais abundante, né, encontrado próximo da superfície litosférica ou até mesmo na superfície litosférica. É um mineral que possui uma certa resistência, né, na escala de Mohs possui resistência 6. Temos a muscovita, que possui uma estrutura, um hábito laminar, como se fossem lâminas sobrepostas umas sobre as outras, né, possui clivagem. E o quartzo, que é o último mineral a se cristalizar, como eu falei anteriormente, né? O quartzo é um mineral que possui resistência 7, um mineral bastante encontrado também na superfície litosférica. Então, de forma resumida, essa série de Norman Boyle mostra isso, é a ordem em que os minerais vão se cristalizando. Então, lá na série descontínuo, minerais ricos em ferro e magnésio, série contínua são os plagioclásios e os últimos minerais que se formam mais próximo da superfície terrestre são minerais mais ácidos por causa do elevado teor de sílica. E o magma, quando se cristaliza, formam diferentes tipos de rochas, né? Agrupamentos de minerais formam rochas, e aqui nós podemos observar os diferentes tipos de rochas que são formados por diferentes tipos de magma, isso por causa da cristalização fracionada dos minerais. Então, pessoal, por hoje é só, até breve.